Nunca imaginei que me sentiria tão sozinha na casa que construí com Antônio. 3 anos se passaram desde que ele partiu e o silêncio ainda pesa mais que a dor da saudade. Cada dia caminho pelos cômodos, cheios de memórias, desenhos presos nas paredes, nossa poltrona favorita junto à janela, o murmúrio suave da cidade lá fora. Mesmo com tudo isso, eu me pego esperando pelo calor que um dia conheci pela presença da minha filha Clara. No começo, as visitas dela eram um conforto. Sentávamos na cozinha tomando chá, compartilhando histórias de antigos projetos ou fofocas do bairro. Mas ultimamente algo mudou. Nossos momentos parecem contidos curtos. Os olhos dela raramente encontram os meus. Desviam-se para os papéis que ela carrega, extratos bancários, apólices de seguro, formulários que mal reconheço. Quando fala, sua voz traz uma distância que não consigo ignorar, como se estivesse negociando algo em vez de dividir uma refeição com a mãe. São as pequenas coisas. O jeito como ela olha o celular, no meio da conversa, a cautela com que mede minhas palavras, as perguntas que parecem menos sobre mim e mais sobre o que possuo. Me pego pensando se ela está aqui por mim ou por outra coisa. Esse pensamento dói mais do que eu esperava. Reviso os anos em minha mente como Antônio, e eu construímos uma vida baseada em confiança e trabalho duro, como acreditei que o amor bastaria para nos proteger. Agora, me vejo questionando o que esse amor significa quando envolto em desconfiança. A casa parece mais fria e meu coração mais pesado. Com o passar dos dias, a dúvida silenciosa cresce me empurrando para uma decisão que nunca pensei em tomar, uma decisão que pode mudar tudo. Há uma parte de mim que nunca compartilhei com Clara, nem com ninguém na verdade. Um canto quieto da minha vida, onde anos de planejamento cuidadoso criaram raízes. Quando Antônio e eu começamos a construir nosso futuro, sabíamos a importância da segurança de nos prepararmos para o que não podíamos controlar. Economizamos com cuidado, investimos com sabedoria, e aos poucos um pé de meia cresceu uma quantia muito maior do que Clara jamais suspeitou. Não era algo que discutíamos no jantar ou celebrávamos abertamente. Era minha garantia privada guardada em fundos e contas só em meu nome. Eu queria proteger o que construímos, garantir que não caísse em mãos erradas. Antônio acreditava em deixar um legado, não apenas uma fortuna, e eu tentei honrar essa crença mesmo agora. Mas quanto mais guardo esse segredo, mais sinto ele alargando o abismo entre mim e Clara. Vejo os olhos dela se demorarem em coisas que ela acha valiosas, quadros, heranças à própria casa, e me pergunto se ela as vê como degraus para essa riqueza oculta. Sinto sua distância como um muro que cresce a cada dia. À noite, revejo fotos antigas, cartas que Antônio me escreveu momentos congelados, em que o amor parecia simples e certo. Lembro da mão firme dele me guiando nas decisões, sua confiança tranquila em nosso futuro. Esse futuro parecia tão claro outrora, mas agora parece frágil, sombreado pela suspeita. Ainda assim tenho medo de contar a verdade a Clara. O que ela diria se soubesse o quanto escondemos? Mudaria o jeito como ela me vê ou como me trata agora? O segredo é uma faca de 2 gumes, minha proteção e minha prisão. Esses pensamentos giram enquanto fico sozinha na casa silenciosa, pesando o custo do silêncio contra o custo da verdade. A dúvida corrói mais fundo, me empurrando para uma escolha que nunca imaginei fazer. Uma escolha que colocará tudo em movimento. Após noites sem dormir e horas lutando com meus próprios medos, sabia que precisava fazer algo drástico. Para descobrir a verdade sobre o coração de Clara, eu teria que arriscar tudo até minha paz de espírito. A ideia nasceu devagar, como uma chama frágil que trêmula antes de se tornar uma chama intensa. Eu diria a ela que tenho apenas 3 meses de vida. Pratiquei as palavras repetidamente,
sentindo seu peso cada vez que as dizia em voz alta, nos cômodos vazios da casa. Enganar minha própria filha parecia uma traição, mas a alternativa, viver na incerteza, vendo-a ficar mais fria, era insuportável. Essa mentira, por mais dolorosa que fosse, poderia ser a única maneira de ver seu verdadeiro rosto. Liguei para Lúcia Mendes, uma velha amiga e advogada de confiança, alguém que esteve ao meu lado por anos. Expliquei meu plano, meus medos e minha esperança de que com esse teste eu pudesse proteger o legado que Antônio e eu construímos. Lúcia ouviu em silêncio e ofereceu a orientação que eu precisava, conselhos sobre como proteger meus bens com fundos irrevogáveis e como salvaguardar legalmente meus interesses enquanto tecia essa delicada rede de verdade e falsidade. Cada passo adiante parecia caminhar numa corda bamba. Preocupava-me com as consequências, com o quanto esse ato poderia desfazer os frágeis laços que ainda tínhamos. Ainda assim, guardava uma pequena esperança que esse teste trouxesse clareza, não só para minhas dúvidas, mas para o futuro que Clara e eu ainda poderíamos compartilhar. Com o plano traçado, comecei a ensaiar como contar a Clara. Pensei no olhar que usaria, no tom de voz que a convenceria da minha fragilidade. A linha entre verdade e mentira se misturava dentro de mim, mas eu sabia que não podia voltar atrás agora. Logo, o momento de revelar meu segredo chegaria, e com ele a verdade sobre a filha que eu achava que conhecia. No momento em que contei a Clara, tudo mudou. As palavras saíram dos meus lábios com um peso que eu não esperava. Tenho 3 meses de vida. Observei seu rosto de perto, procurando a reação que eu desejava, preocupação, tristeza, amor. Mas o que vi foi algo mais frio, mais reservado. Clara assentiu lentamente, seus olhos desviando para o celular, como se a notícia fosse apenas uma interrupção. Fez algumas perguntas sobre o diagnóstico, mas havia um desapego quase ensaiado em sua voz, como se ela tivesse antecipado esse momento e estivesse pronta para seguir em frente. Engoli o nó na garganta, percebendo que meu teste já revelava verdades que eu não ousava imaginar. Nos dias seguintes, as visitas de Clara se tornaram mais frequentes, mas o calor sumiu. Em vez de compartilhar histórias ou ficar em silêncio juntas, nossas conversas giravam em torno de assuntos práticos: quem cuidaria dos papéis, quais passos tomar, quais advogados contatar. Eu me sentia como um objeto frágil a ser gerenciado, não como uma mãe a ser amada. Observei-a com cuidado, o modo como ela olhava os objetos de valor na sala, o jeito como sussurrava ao telefone as anotações cuidadosas que fazia durante nossas reuniões. Ela não perguntava mais como eu me sentia além da superfície. Sua preocupação parecia uma encenação, uma performance para ganhar confiança e controle. A mentira que plantei estava criando raízes, mas o jardim que cultivava estava longe do amor que eu esperava encontrar. Em vez disso, parecia cultivar distância, cálculo e uma impaciência silenciosa. Embora meu coração doesse, mantive minha determinação, precisava saber quem ela realmente era sob a fachada polida. A casa silenciosa ao meu redor ficou pesada com segredos, e o caminho à frente se tornou mais claro, embora muito mais complicado do que eu imaginava. Não demorou muito para eu começar a ver a verdadeira natureza das intenções de Clara. Uma tarde, enquanto preparava uma refeição simples na cozinha, ouvia ao telefone com Eduardo, seu marido. Suas vozes, geralmente abafadas e cuidadosas, atravessaram as paredes finas como uma faca. Parei prendendo a respiração enquanto fragmentos da conversa chegavam até mim. Ela tem mais bens do que deixa transparecer. Clara sussurrou com um toque de excitação na voz. A casa sozinha vale uma fortuna, e papai sempre disse que ela era cuidadosa com dinheiro. Eduardo respondeu com uma praticidade fria que eu nunca ouvira antes. Com certeza tem mais ações e investimentos. Só precisamos esperar o momento certo. O jeito casual com que falavam de mim, como se eu fosse um relógio,
a contar o tempo ou um cofre a ser aberto, esmagou algo dentro de mim. Eles não estavam preocupados com meu conforto ou meus medos. Estavam calculando, planejando. Naquela noite, sentei-me sozinha na sala, cercada pelas coisas que Antônio e eu valorizávamos. Pensei no cuidado com que construímos nossa vida, como cada investimento, cada apólice, era para proteger nossa família, para oferecer segurança. E agora, eu, a pessoa que esses planos deveriam proteger, era o assunto de uma negociação fria entre minha filha e meu genro. Determinada a não ser uma jogadora passiva, contatei Lúcia. Juntas, começamos a reunir evidências, documentos, registros de chamadas, qualquer coisa que revelasse suas verdadeiras intenções. Comecei a gravar conversas a anotar quando ouvia sussurros suspeitos ou respostas evasivas. Cada descoberta reforçava minha determinação. Isso não era mais só sobre dinheiro, era sobre confiança quebrada, um amor substituído pela ganância. Eu me preparava para o que estava por vir, sabendo que o caminho exigiria uma coragem que eu ainda não havia encontrado por completo. E ao me preparar para enfrentar Clara com a verdade, percebi que precisava proteger não apenas minha fortuna, mas também a mulher que eu acreditava que minha filha fosse. O peso do que descobri recaiu sobre meus ombros, mas também acendeu uma determinação feroz dentro de mim. Com a orientação de Lúcia, comecei a fortificar minha fortaleza financeira. Redigimos fundos irrevogáveis, reforçamos as proteções legais e garantimos que cada bem que Antônio e eu construímos estivesse protegido de quem tentasse tomá-lo prematuramente. Cada reunião com Lúcia me lembrava o quão vulnerável eu estivera, o quão perto cheguei de perder tudo sem nem perceber. Mas essas precauções também me davam força, prova de que eu não era mais uma vítima silenciosa, mas uma mulher no controle de seu destino. Ainda assim, a parte mais difícil estava por vir. Eu precisava confrontar Clara, enfrentar a filha que silenciosamente passou de cuidadora a conspiradora de filha amada, a oportunista calculista. O pensamento girava em minha mente dia e noite. Como ela reagiria? Negaria tudo ou desmoronaria sob a verdade? E o vínculo que um dia compartilhamos poderia ser salvo ou já estava quebrado além do reparo. Pratiquei minhas palavras, ensaiando um tom calmo, mas firme. Imaginei o olhar dela quando eu expusesse tudo o teste, a herança, as evidências de sua traição. Esse confronto não era apenas sobre dinheiro, era sobre recuperar minha dignidade e exigir honestidade. Eu sabia que não podia prever o resultado, mas também sabia que não podia continuar vivendo uma mentira, vendo a suspeita corroer os últimos fragmentos de confiança entre nós. O momento em que eu desse o passo para falar mudaria tudo. Enquanto me preparava para aquele encontro inevitável, percebi que a verdade se tornara minha maior arma e minha única esperança. O dia do acerto de contas se aproximava, e com ele a chance de finalmente descobrir se Clara era a filha em quem eu acreditava ou alguém que eu mal conhecia. O sol da tarde entrava suavemente pelas janelas enquanto eu esperava Clara chegar. Cada minuto que passava apertava o nó no meu estômago. Quando a campainha finalmente tocou, me firmei e abri a porta para enfrentar a filha que mal reconhecia. Clara entrou, seu sorriso confiante vacilando ao ver a seriedade em meu rosto. Pedi que ela se sentasse e, sem perder tempo, expus tudo o diagnóstico que compartilhei, o teste de suas intenções, a herança que ela nunca soube que existia, e as proteções legais que Lúcia e eu colocamos em prática. Observei de perto, enquanto seus olhos passavam de descrença para a raiva, depois para algo mais sombrio, uma rebeldia calculada. Por que você fez isso comigo? Ela exigiu a voz tremendo, com uma mistura de mágoa e fúria. Depois de tudo o que fiz por você, suas palavras me acertaram como um tapa. Percebi o quanto ela se convencera de seu direito, mas eu não ia recuar. Não é punição.
Clara disse com firmeza. É sobre a verdade. Eu precisava ver quem você realmente é quando estou vulnerável. O riso dela foi frio, um som que eu mal reconhecia como de minha filha. Vulnerável. Você acha que estou aqui só pelo seu dinheiro? Talvez seja verdade, mas também é meu direito. Você escondeu tudo de mim. Me deixou de fora. Balancei a cabeça lentamente. Você foi deixada de fora porque eu temia exatamente este momento. Queria protegê-la de você mesma. Mas isso não é só sobre dinheiro, é sobre respeito, sobre confiança. A sala ficou pesada com a tensão. Os olhos de Clara brilharam, mas o calor sumiu. Ela acusou, defendeu-se, barganhou. Enfrentei cada palavra com força tranquila, revelando as evidências que coletamos as conversas gravadas, os planos sussurrados. As horas se arrastaram. E ficou claro que isso não era uma simples disputa entre mãe e filha. Era uma batalha de vontades, de intenções, de ressentimentos profundos. Vi as rachaduras na armadura dela, mas também senti a distância entre nós se alargando além do reparo. Quando Clara saiu, a casa parecia mais vazia do que nunca. A verdade fora dita e as consequências ecoariam pelos dias que viriam. Mas sob o cansaço senti uma faísca, um novo senso de controle e de propósito. A luta estava longe de acabar, e eu sabia que precisava me preparar para quaisquer reviravoltas que viessem. Após o confronto, pensei que o pior havia ficado para trás. Estava enganada. A batalha apenas começara, e Clara estava mais determinada do que nunca. Ela começou a sondar mais fundo, tentando desmantelar as proteções legais que Lúcia e eu havíamos construído. Cada ligação que interceptava cada encontro com suas ameaças veladas destruía a frágil paz que eu lutara para construir. Uma tarde, Lúcia chegou à minha porta com novas informações. O passado de Clara não era tão impecável quanto eu acreditava. Havia rumores, tropeços financeiros, empreendimentos fracassados e alianças que levantavam mais perguntas do que respostas. As descobertas de Lúcia pintavam o retrato de uma mulher habilidosa em manipulação, alguém que dominara a arte de virar situações a seu favor. Lutei para reconciliar a filha que um dia conheci com a pessoa que agora emergia diante de mim, a menina amorosa que segurava minha mão em noites insones, parecia ter desaparecido, substituída por uma estranha, em busca de poder e herança. Senti a dor da traição novamente, mas também uma estranha clareza. Essa luta não era mais só sobre dinheiro, era sobre sobrevivência e verdade. Em meio ao caos, percebi que não podia me deixar consumir por raiva ou ressentimento. Lúcia me lembrou que a sabedoria está em escolher as batalhas com cuidado, em saber quando lutar e quando se proteger com força silenciosa. Comecei a aprender que o perdão não é fraqueza e a autoproteção não é egoísmo. Concentrei-me em reconstruir minha calma interior, ancorando-me nas memórias de Antônio e na vida que criamos juntos. Recusei-me a deixar as ações de Clara me definirem ou ditarem meu futuro. Aos poucos encontrei formas de retomar o controle não apenas sobre minhas finanças, mas sobre minhas emoções e meu lar. Enquanto me preparava para o próximo capítulo dessa jornada dolorosa, entendi que a liberdade não viria de derrotar Clara, mas de escolher um caminho de dignidade e paz. Chegara a hora de deixar o passado para trás e abraçar um novo começo moldado em meus próprios termos. Depois de tudo o que aconteceu, sabia que precisava retomar minha vida em meus próprios termos. O dinheiro pelo qual Antônio e eu trabalhamos tanto nunca foi destinado a me acorrentar à amargura ou a alimentar batalhas sem fim. Era para construir algo duradouro, um legado de esperança e oportunidade. Decidi doar a maior parte da minha herança para causas que importavam profundamente para mim e para Antônio. Bolsas de estudo para jovens mulheres que sonham com arquitetura, programas comunitários para reconstruir bairros, fundações que apoiam famílias como a nossa. Era a minha maneira de honrar o amor que compartilhamos
e garantir que nossos esforços ajudassem outros a crescer e prosperar. Clara receberia sua herança legítima eventualmente, mas o poder de decidir seu destino era meu, e eu estava determinada a não deixar a ganância envenenar esse presente. Quanto a ela, deixei-a seguir o caminho que escolheu, sabendo que as consequências de suas ações se revelariam com o tempo. Com o peso do segredo aliviado, me senti mais leve do que em anos. Minha casa, outrora pesada, com suspeitas e silêncio, agora parecia um santuário onde eu podia respirar livremente outra vez. Passei meus dias imersa nos projetos que me importavam, fazendo trabalho voluntário, reconectando-me com velhos amigos e explorando partes do mundo que Antônio sempre sonhou em me mostrar. Embora as feridas do meu relacionamento com Clara levassem tempo para cicatrizar, encontrei paz no perdão, não por ela, mas por mim mesma. Entendi que família não é apenas laços de sangue, é respeito, confiança e cuidado genuíno. Abracei a solidão não como isolamento, mas como liberdade. Eu ainda era Isabela Costa, uma mulher que enfrentou a traição e sobreviveu, que amou intensamente e escolheu se erguer. E nessa ascensão descobri uma força que não sabia que possuía. Uma força que me levaria ao que quer que o futuro reservasse em meus próprios termos. Ainda havia uma última lição a compartilhar, uma última reflexão antes que este capítulo se encerrasse de verdade. Olhando para trás, percebo o quão frágeis são as linhas entre amor e ganância. Como a confiança pode se despedaçar mesmo dentro de famílias unidas pelo sangue. Minha história não é única, mas é profundamente pessoal, um testemunho das complexidades das relações humanas e da força necessária para se proteger quando aqueles mais próximos parecem prontos a causar o maior dano. Aprendi que o amor, em sua forma mais verdadeira, exige mais do que história compartilhada ou laços de sangue. Requer respeito, honestidade e a vontade de cuidar sem condições. Quando isso falta, nenhuma herança ou legado pode preencher o vazio deixado. Por vezes, lutei contra a amargura, questionando se falhei como mãe ou como mulher que acreditava na bondade da família. Mas cheguei a entender que sobreviver não é apenas suportar a dor, é retomar o poder e escolher a paz em vez do ressentimento. Encontrei consolo em saber que sou mais do que meu passado, mais do que as provações que enfrentei. Sou Isabela Costa, uma mulher que escolheu coragem em vez de medo, verdade em vez de silêncio. Uma mulher que aprendeu a se amar intensamente mesmo quando outros falharam. Agora, compartilho minha história não como um aviso, mas como um convite para proteger seu coração, preservar seu valor e buscar relacionamentos que nutram, não que diminuam, para lembrar que às vezes o maior amor que podemos oferecer é o amor que damos a nós mesmos. Enquanto fico em silêncio na casa que Antônio e eu construímos, sinto uma calma que havia esquecido há muito. O futuro permanece incerto, mas pela primeira vez em muitos anos, parece cheio de possibilidades. E com isso, fecho este capítulo da minha vida, levando suas lições para o que vier a seguir.